querido aluno, tudo bem com você? Eu espero de coração que você esteja bem. Olá também especial para todos vocês que estão assistindo a TV Araxá Educa. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui com a prof. Fabiana. Vamos lá, o que nós temos hoje em nossa aula de matemática? Eu trouxe operações com números racionais. Nós estamos já trabalhando há algumas aulas os números racionais. Eu trouxe algumas operações. Vamos ver aqui a raiz quadrada exata de números racionais. Vamos ver o que eu trouxe para vocês. Inicialmente com uma fração. Qual é a raiz quadrada de 1/9? É 1/3. E por que é 1/3? Porque 1/3 elevado ao quadrado, ou seja, 1/3 vezes 1/3 é igual a 1/9. Por isso, raiz quadrada de 1/9 é igual a 1/3. Nós extraímos a raiz do numerador, raiz quadrada de 1, 1, e a raiz quadrada do denominador, raiz quadrada de 9, 3. Eu trouxe também mais um exemplo. Olha, raiz quadrada de 81, 121 avos, né? Como que a gente faz? Vamos extrair de cada uma das partes da fração. Raiz quadrada de 81, que número que multiplicou ele por ele mesmo para dar 81? O 9. Então, raiz quadrada de 81, 9. E que número que multiplicou ele por ele para ter dado 121? O 11. Então, raiz quadrada de 121, 11. Assim, nós temos 9 onzeavos, porque 9 onzeavos vezes 9 onzeavos é igual a 81 121 avos. Continuando, vamos ver aqui mais raízes quadradas, só que agora de números decimais. Então, foi pedido para vocês raiz quadrada de 9 centésimos. O que a gente deve fazer para facilitar? A gente transforma o 9 centésimos em fração. Daí, basta eu calcular a raiz quadrada do numerador e do denominador. Raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de 100, 10. E eu posso, para finalizar, transformar aquela fração em decimal, trazendo assim a solução também em decimal. Raiz quadrada de 9 centésimos é igual a 3 décimos. Mais um exemplo, né? Aliás, por quê? Porque 3 décimos vezes 3 décimos é igual a 9 centésimos. Para concluir aqui. Vamos ver mais um exemplo aqui neste próximo slide. Raiz quadrada de 4 inteiros e 41 centésimos. Primeiro, transformei este decimal em fração. Depois foi fácil. Encontrei a raiz quadrada do 441 e do 100. Por fim, transformei 21 décimos em número decimal, 2 inteiros e 1 décimo. Aqui, nem todo número racional positivo tem raiz quadrada exata, né? Eu trouxe essa informação para vocês. E trouxe mais um exemplo. Nós temos aqui raiz quadrada de menos 16 centésimos e raiz quadrada de menos 25, 49 avos. Que número? Qual o número que a gente multiplica ele por ele mesmo e que dá um valor negativo? Nós já sabemos que isso não é possível, que negativo com negativo dá positivo, certo? Então, verifiquem aqui, um número racional negativo, ele não tem raiz quadrada. Não tem um número que eu multipliquei por ele mesmo e que deu menos 25, porque menos 5 vezes menos 5 daria mais 25. Não existe raiz quadrada de um número negativo, certo? A raiz cúbica, outras raízes sim, mas a quadrada não. Então, aqui, e se este sinal de negativo estivesse fora da raiz? Ah, Fabiana, sim, tudo bem, porque eu queria o oposto da raiz quadrada de 16 centésimos, e assim o resultado seria 4 décimos negativo.
Da mesma forma, se o sinal de negativo estivesse aqui fora da fração 25/49, aí o resultado seria menos 5/7, ok? Dentro da raiz não pode de forma alguma. Vamos praticar? Vamos pegar aqui estas raízes e achar os resultados? Vamos calcular o valor. Anotem aí e vão tentando registrar junto comigo. Foi pedido para a gente a raiz quadrada de 16 nonos. Lembre-se, eu vou fazer a raiz quadrada do 16 e a raiz quadrada do 9. Faz a pergunta para você. Que número que eu multiplico ele por ele mesmo que dê 16? Aí nós temos que ser bons em tabuada, certo? 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4. Opa! 4 vezes 4 é igual a 16. Então, a raiz quadrada do 16 é o 4. E do 9? Que número que multiplicou ele por ele mesmo para dar 9? É o 3. Assim, raiz quadrada de 16 nonos é igual a 4/3. E a raiz quadrada do 25 centésimos? Vamos transformar 25 centésimos em fração? E aí ficaria 25/100? Qual a raiz quadrada do 25? Que número que multiplicou ele por ele mesmo para dar 25? É o 5, muito bem. E para dar 100? Exatamente, o 10. Assim, a gente transformaria 25 centésimos em fração, encontraríamos a raiz quadrada de cada um dos termos da fração e depois poderíamos até transformar o resultado em decimal. 5/10 em fração e em decimal. Aqui nós já temos em fração, ficou fácil. Raiz quadrada do 25 é igual, e do 36? Que número que multiplicou ele por ele mesmo para dar 36? Exatamente, 5/6. E de 1/96? Vamos transformar este decimal em fração? Vamos lá. Transformando em fração, ele ficaria 196 centésimos, certo? E aí eu vou encontrar qual o número que multiplicou ele por ele mesmo para ter dado 196. Já sabemos que é maior do que 10, porque 10 vezes 10 é 100. E a gente vai por tentativas e erros. Tem algumas estratégias para a gente encontrar o 14. Você poderia fatorar o 196. Em números primos, você se lembra? É uma maneira de encontrar o valor 14 aqui. Vamos assim, depois que eu encontro 14 décimos, posso dividir 14 por 10 e transformar a fração em número decimal. Assim, a raiz quadrada de 1/96 é 1/4. Continuando, vamos agora revisar um pouco de potências também que nós trabalhamos. Você se recorda de como se faz o cubo de 6/10 negativos? Como a gente deve proceder? O que é fazer o cubo de 6/10 negativos? É você multiplicar 6/10 por 3? Não, não, não. Nós devemos pegar 6/10 e multiplicar por ele, depois o produto multiplicar por ele novamente, não é assim? Assim, ficaríamos como? 6/10 vezes 6/10 vezes 6/10. E vocês devem se recordar que a base é negativa, o expoente é ímpar. Por isso, o resultado manteve negativo 216 milésimos. E 2/7 em fração aqui, né, no caso, negativo elevado ao quadrado. Vocês se recordam? Multiplicar ao quadrado é multiplicar ele por ele mesmo, certo? A base é negativa, mas o expoente é par, então o nosso resultado será positivo. Parabéns. 2 vezes 2, que é igual a 4. E 7 vezes 7, que é igual a 49. Por isso, nós temos 4/49. Mais uma. Agora, ok. Quero ver quem se recorda. O expoente é negativo. O que eu devo fazer quando o expoente é negativo? Você de casa assistiu à aula anterior que falava sobre expoente negativo? Lembra qual que é o procedimento e a regra? Vamos aplicá-la aqui. Quando nós tivermos expoente negativo,
nós devemos inverter a base, trocar numerador com denominador de lugar, e o expoente vai passar a ser positivo, exatamente. Então, vamos verificar. Ao invés de ser 1/3, vai ficar 3 sobre 1. E o expoente vai ficar positivo. E aí, eu tenho que pegar 3 sobre 1 vezes ele mesmo ali 4 vezes. O denominador não vai fazer diferença, porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 não altera o resultado, vai ficar sempre 1. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. O nosso resultado é positivo, por quê? Porque o nosso expoente é um número par, ok? E assim, a gente tem aqui o resultado desta potência. Vamos calcular os resultados dessas operações. Eu tenho um número decimal dividido por outro número decimal. Vocês se recordam? Principalmente na questão de divisão com sinais iguais. Resultado positivo, não é verdade? E aí, 2 inteiros e 1/10 dividido por 2 inteiros e 8/10, nós temos 75 centésimos positivos. Vocês se recordam que, como eles já têm números de casas decimais a mesma quantidade, a gente pode então eliminar as vírgulas e dividir 21 por 28. É claro que nós vamos ter que fazer transformações. E aqui, como que eu divido 8/4 por 5/10? Seria muito melhor, muito mais tranquilo, né? Até possível de se realizar, se eu transformar 8/4 em decimal, ou inteiro no caso, porque 8/4 é equivalente a 2, ou 5/10 em fração. Vai ficar bem tranquilo para a gente resolver. Eu aqui fiz em fração, olha, transformei os 5/10 em fração, daí a gente precisa lembrar da regra de divisão de frações. Conserva a primeira fração, inverte a operação e inverte a segunda fração também. Ao invés de ser 5/10, será 10/5. Depois multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Assim, nós vamos ter 80/20, que é a mesma coisa que 4 inteiros. Se nós tivéssemos pego 2 inteiros e dividido por meio, nós temos aí a resposta de forma simples. 2 inteiros dividido em meio, né, em metade, quantas metades nós vamos ter? 4 metades, que seria a resposta também. E aqui, uma divisão de frações, que nós já sabemos a regra, mas cuidado com os sinais, que têm sinais diferentes. Uma negativa com um positivo. O resultado será, então, negativo, certo? Mas a gente vai conservar a primeira, inverter a operação e inverter a segunda fração, ficando 5/8. Assim, multiplicando 4 vezes 5, 20, e 5 vezes 8, 40. Depois, é necessário simplificar. Você tem que chegar aqui à fração irredutível. 20 dividido por 21, 40 dividido por 22. O resultado é negativo porque sinais diferentes na divisão, resultado negativo. Vamos para o nosso último probleminha. Numa empresa, 1/3 dos empregados corresponde a homens. Entre os homens, 3/5 deles usam óculos. Que fração dos empregados da empresa corresponde a homens que usam óculos? Então, vamos ver. Eu tenho 3/5 usam óculos, mas eu tenho 3/5 de qual valor? Aqui não foi determinada uma quantidade. Disseram que 1/3 desses empregados corresponde a homens. E eu quero saber qual a fração do total da empresa, certo? Aqui nós temos, então, 3/5 de qual valor? 3/5 de 1/3. 3/5 usam óculos. 3/5 de 1/3. E se vocês se recordam, para a gente encontrar fração de fração, é a mesma coisa que multiplicar frações. Numerador com numerador e denominador com denominador. Lembrando que no final a gente deve simplificar sempre. Assim,
a gente descobre que a fração de empregados da empresa que são homens e que usam óculos é igual a 1/5, ok? Espero que vocês tenham revisado, compreendido o assunto que a gente trabalhou nesta aula de hoje. Aguardo vocês até a próxima. Um grande abraço.